Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Como sempre, gostaria de agradecer mais uma vez aos irmãos e irmãs que têm nos apoiado com suas inscrições nos nossos canais de comunicação. E sempre pedindo àqueles que ainda não o fizeram e que, se puderem, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, pois isso nos ajuda a melhor divulgar a um maior número de pessoas a mensagem ora divulgada. Hoje iremos abordar uma crônica que está contida no livro Crônicas de Além Túmulo. É uma crônica trazida através da psicografia do médium Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, que tem como título A Ordem do Mestre. Antes, porém, gostaríamos de falar as instruções dos Espíritos que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Diz o texto: Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiveram esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Mensagem trazida em Paris, no ano de 1862, assinado pelo Espírito de Verdade. Gostaríamos também de proferir o poema 666, onde o poeta se manifesta desta maneira: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho
a casca dourada e inútil das horas. Palavras do poeta Mário Quintana para a nossa reflexão. Muito bem. E assim passamos a abordar a temática da noite de hoje, que tem como título A Ordem do Mestre. Uma das crônicas do livro Crônicas de Além Túmulo, livro que foi publicado no ano de 1937, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier e as mensagens transmitidas pelo espírito Humberto de Campos, que nos trouxe acontecimentos ocorridos no mundo espiritual. Humberto de Campos, quando encarnado, aqui entre nós, viveu do ano de 1886 ao ano de 1934 e utilizou-se em diversas obras psicografadas do pseudônimo de Irmão X, que foi psicografado pelo médium Chico Xavier. Para nosso melhor entendimento, nós lembramos que a crônica é um gênero de texto normalmente escrito em prosa. Além de ser um texto curto, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Normalmente, se referem a um registro de eventos marcados pelo tempo. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagem, tempo e espaço definido. Esta crônica é o relato de um encontro entre o Mestre Jesus e o Apóstolo João, ocorrido na espiritualidade, que pelo seu relato presumimos ter ocorrido antes da codificação espírita ser codificada por Allan Kardec. Muito bem. E começa a crônica dizendo: avizinhando-se o Natal, havia também no céu um reboliço de alegrias suaves. Os anjos acendiam estrelas nos cômoros de neblinas douradas e vibravam no ar as harmonias misteriosas que encheram um dia de encantadora suavidade a noite de Belém. Os pastores do paraíso cantaram e, enquanto as harpas divinas tangiam suas cordas sob o esforço caricioso dos zéferos da imensidade, o Senhor chamou o discípulo bem-amado ao seu trono de jasmins, matizados de estrelas. O vidente de Palmos não trazia os sinais da velhice, como nos seus últimos dias que viveu. Na sua fisionomia, pairava aquela mesma candura adolescente que o caracterizava no princípio do seu apostolado. João, disse-lhe o mestre, lembras-te do meu aparecimento na terra? E João, aquele que foi o evangelista, respondeu: recordo-me, Senhor. Foi no ano de 749 da era romana, apesar da arbitrariedade de Frei Dionísios, que colocou erradamente o vosso natalício em 754, calculando no século VI da era cristã. E só aí João, o evangelista, nos traz a informação através de Humberto de Campos e Chico Xavier, que foi a reencarnação do próprio João Evangelista, nos informando a data em que se deu o nascimento ou a chegada do Mestre Jesus no nosso mundo material. E respondeu o Mestre Divino: não, meu João, retornou docemente o Senhor. Não é a questão cronológica que me interessa em te arguindo sobre o passado. É que nessas suaves comemorações
vem até mim o murmúrio doce das lembranças. Ah, sim, mestre amado, retrucou presuroso o discípulo. Compreendo-vos. Falais do significado moral do acontecimento. Oh, se me lembro. A manjedoura, a estrela guiando os poderosos ao estábulo humilde, os cânticos harmoniosos dos pastores, a alegria ressoante dos inocentes, afigurando-se-nos que os animais vos compreendiam mais que os homens, aos quais ofertáveis a lição da humildade com o tesouro da fé e da esperança. E aí, o João nos faz uma observação extremamente séria e importante, nos lembrando que os homens da época, embora mais desenvolvidos que os animais, eram os animais que tinham maior percepção a respeito da chegada do Divino Mestre Jesus ao nosso mundo. E continua João. Naquela noite divina, todas as potências angélicas do paraíso se inclinavam sobre a terra, cheia de gemidos e de amargura, para exaltar a mansidão e a piedade do Cordeiro. Uma promessa de paz desabrochava para todas as coisas, com o vosso aparecimento sobre o mundo. Estabelecera-se um noivado meigo entre a terra e o céu. E recordo-me do júbilo com que a vossa mãe vos recebeu, nos seus braços feitos de amor e de misericórdia. Dir-se-ia, mestre, que as estrelas de ouro do paraíso fabricaram, naquela noite de aromas e de radiosidades indefiníveis, um mel divino no coração piedoso de Maria. Retrocedendo no tempo, meu Senhor bem-amado, vejo o transcurso da vossa infância, sentindo o martírio de que fostes objeto, o extermínio das crianças de vossa idade, a fuga nos braços da vossa progenitora, os trabalhos manuais em companhia de José, as vossas visões maravilhosas do infinito em comunhão constante com vosso e nosso Pai, preparando-vos para o desempenho da missão única que vos fez abandonar por alguns momentos os palácios de sol da mansão celestial para descer sobre as lamas da terra. Sim, meu João, disse Jesus, e por falar nos meus deveres, como seguem no mundo as coisas atinentes à minha doutrina? E assim Jesus questiona a João o Evangelista: como anda os propósitos para os quais o trouxe a manjedoura naquela noite abençoada ao nosso mundo? E respondeu tristemente João: com mal, meu Senhor, desde o concílio ecumênico de Nicéia, efetuado para combater o cisma diário em 325, as vossas verdades são deturpadas. Ao arianismo seguiu-se o movimento dos iconoclastas em 787, e tanto contrariaram os homens o vosso ensinamento de pureza e de simplicidade, que eles próprios nunca mais se entenderam na interpretação dos textos evangélicos. E aqui pedimos licença aos irmãos que nos escutam para fazer um breve resumo do histórico de 1800 anos, que foi da época da ressurreição do Mestre Jesus até a chegada do Consolador prometido pelo próprio Mestre Jesus. E o breve histórico começa citando que a história do cristianismo é o estudo da religião baseada nos ensinamentos de Jesus. O cristianismo tornou-se uma das maiores religiões,
afetando várias outras e mudando o curso da história humana. Isso diz respeito principalmente às religiões cristãs e às suas igrejas, até a era atual. O cristianismo difere significativamente das religiões abrâmicas, religiões monoteístas cuja origem comumente é reconhecida em Abraão. Na afirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a grande maioria dos cristãos acreditam num Deus trino, formado por 3 unidades distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ao longo da sua história, a religião tem resistido a cismas e a disputas teológicas, que resultaram em muitas igrejas distintas. As maiores divisões do cristianismo são a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa e as igrejas protestantes. O cristianismo espalhou-se a partir de Jerusalém e depois para todo o Oriente Médio, acabando por se tornar a religião oficial da Armênia, Etiópia, Geórgia e tornou-se a Igreja Estatal do Império Romano no ano de 380, tornando-se comum em toda a Europa na Idade Média. Posteriormente, ela se expandiu em todo o mundo durante a Era dos Descobrimentos. O cristianismo primitivo é uma etapa da história do cristianismo, de aproximadamente 3 séculos, que inicia após a ressurreição de Jesus e termina em 325, com a celebração do primeiro concílio de Nicéia. Inicialmente, o Evangelho foi transmitido oralmente. Os livros do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos e Epístola aos Gálatas registram que a primeira igreja cristã foi situada em Jerusalém e seus líderes eram Pedro, Tiago, João e os apóstolos. O primeiro concílio de Nicéia foi realizado por bispos cristãos, reunidos na cidade de Nicéia, na antiga Bitínia, pelo imperador romano Constantino I, em 325. Constantino I organizou o conselho no molde do Senado romano e o presidiu. O concílio objetivou resolver as divergências sobre Jesus em relação ao Criador. Sua origem envolvia 2 posicionamentos: se ele teve começo e foi gerado pelo Pai, ou se teve começo e foi criado do nada. Alexandre e Atanásio, ambos de Alexandria, tomaram a primeira posição, e o presbítero Ário, de onde vem o termo arianismo, tomou o segundo. O concílio decidiu por maioria absoluta contra os arianos, aproximadamente 318 participantes. Todos, com exceção de 2, assinaram o credo, e os outros 2, junto com Ário, foram banidos para a Líria. O debate continuou de forma que o imperador restabeleceu Ário e ordenou que Alexandre de Constantinopla o recebesse em comunhão. Incapaz de desobedecer o comando imperial, ainda que sem vontade de o acolher, Alexandre pediu a seus seguidores ortodoxos que rezassem para que Ário morresse antes de colocar o pé na igreja. Ário, após uma audiência com o imperador, juntou-se a seus seguidores para ir à igreja de Alexandre. De repente, segundo o relato de Sócrates Escolástico, Ário começou a ter cólicas intestinais e procurou o banheiro mais próximo. Lá suas entranhas, baço, fígado e intestinos entraram em erupção em uma confusão sangrenta, matando-o. Os ortodoxos chamaram o episódio de milagre da oração respondida. Os arianos chamaram
de assassinato. Outro resultado do concílio foi um acordo sobre quando celebrar a Páscoa, a mais importante festa do calendário eclesiástico, decretado em uma epístola à Igreja de Alexandria, na qual se diz: Nós também lhe enviamos as boas novas do acordo relativo à Sagrada Páscoa, isto é, uma resposta às suas orações. Esta questão também foi resolvida. Todos os irmãos do Oriente, que até o momento seguiram a prática judaica, a partir de agora, observarão o costume dos romanos e de vocês e de todos nós, que desde os tempos antigos mantivemos a Páscoa juntamente convosco. Observemos quão grande era a fé, para não se dizer o contrário, dos irmãos religiosos daquela época, pois resolviam situações práticas do dia a dia apenas com a oração, ao ponto de até o Ário chegar ao ponto de desencarnar e mudar-se a data da consagração da Páscoa judaica. Historicamente conhecido como esforço para alcançar um consenso na Igreja através das assembleias representando a cristandade, o concílio foi a primeira ocasião em que os aspectos da cristologia foram discutidos. Por meio deste concílio, estabeleceu-se um precedente para os concílios gerais adotassem credos e modelos a se seguir. Esse concílio é geralmente considerado o início dos primeiros concílios ecumênicos da história do cristianismo. O movimento iconoclasta, citado por João, é uma parte da história que nos conta a representação de Jesus com imagens remete aos cristãos primitivos. Há registros de que, a partir do século III, as escrituras e estátuas eram utilizadas pelos fiéis já no século IV. Os templos comumente eram decorados com ícones e mosaicos nas paredes. Ocorreu durante o Império Bizantino, nos séculos VIII e IX, e representou um dos mais importantes conflitos político-religiosos contra a veneração, contemplação ou adoração de ícones e imagens de cunho religioso. O imperador Leão III, o Isaurense, foi o propulsor do movimento iconoclasta, afirmando que os indivíduos deviam adorar somente Deus, desprezando assim as imagens. A idolatria, a criação de ídolos, era proibida, o que levou à destruição de vários ícones religiosos presentes nos templos, igrejas e mosteiros, imagens, afrescos, mosaicos, pinturas, etc. E ainda a tortura, perseguição e exílio dos iconofilos, ou seja, aqueles que cultuavam as estátuas e imagens de santos, anjos e seres iluminados, por exemplo, os monges. E pedimos mais uma vez a permissão aos irmãos para fazer um parêntese a respeito da história do cristianismo, para citar as palavras que Kardec nos deixou, que se encaixa perfeitamente com o assunto tratado. Nos disse o codificador: infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo, olvidando o mais importante dos preceitos divinos,
o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas lançaram anatema umas sobre as outras, e uma contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e a fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Perguntou Kardec. Não, de certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: Ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não. O que, ao contrário, lhes disse foi: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. Disse-lhes outro sim: quem matar com a espada, pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhe satisfazer as paixões. Pertence aos que desprezaram essas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos, para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa as invectivas, sempre caíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Como poderão notar, meus irmãos, essas palavras que o codificador nos traz no Evangelho, no capítulo 23º, se encaixam perfeitamente com as ideias trocadas durante o diálogo do apóstolo João com o Divino Mestre Jesus, antes da chegada da codificação espírita. Retornemos ao diálogo divino, que podemos comparar a uma sinfonia de luz. Mas não te recordas, João, que a minha doutrina era sempre acessível a todos os entendimentos? E Jesus assim questiona a João, o evangelista, se ele não se lembrava que a doutrina dele era simples e de fácil entendimento. Não se justifica tanta confusão observada durante esses 18 séculos que citamos, nesse histórico que passamos. E continua Jesus dizendo a João: deixei aos homens a lição do caminho, da verdade e da vida, sem lhes haver escrito uma só palavra. Respondeu João: tudo isso é verdade, Senhor. Mas logo que regressastes aos vossos impérios resplandecentes, reconhecemos a necessidade de legar à posteridade
os vossos ensinamentos. Os evangelhos constituem a vossa biografia na terra. Contudo, os homens não dispensam em suas atividades o véu da matéria e do símbolo. A todas as coisas puras da espiritualidade adicionam a extravagância de suas concepções. Nem os evangelhos, nem nós escapamos. E assim João nos deixa uma observação extremamente forte, verdadeira e autêntica. É de que o homem em tudo põe a sua parcela que lhe cabe, mesmo abusando da sua própria ignorância, da sua própria condição de entendimento de vida. E continua João: em diversas basílicas de Ravenna e de Roma, Mateus é representado por um jovem, Marcos por um leão, Lucas por um touro, e eu, Senhor, estou ali sob o símbolo estranho de uma águia, como se dissesse: todas as extravagâncias religiosas pregadas e vivenciadas durante todo esse tempo são coisas da própria cabeça do homem, não são coisas divinas. E perguntou Jesus ao apóstolo: e os meus representantes, João, que fazem eles? E respondeu o evangelista: Mestre, envergonho-me de o dizer. Andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material. Em sua maioria, aproveitam-se das oportunidades para explorar o vosso nome e, quando se voltam para o campo religioso, é quase que apenas para se condenarem uns aos outros, esquecendo-se de que lhes ensinastes a se amarem como irmãos. As discussões e os símbolos, meu querido, disse-lhe suavemente o mestre, não me impressionam tanto. Tiveste, como eu, necessidade desses últimos para as predicações e sobre as lutas das ideias. Não te lembras quanta autoridade foi obrigado a desprender mesmo depois da minha volta da terra, para que Pedro e Paulo não se tornassem inimigos? E aí Jesus considera a João. Os interesses pessoais, muitas das vezes nas relações, precisam ser esclarecidos. Haja vista que durante a vida dos evangelistas foi necessário utilizar de expedientes pessoais para evitar determinados dissabores. E continua Jesus: se entre meus apóstolos prevaleciam semelhantes desuniões, como poderíamos eliminá-las do ambiente dos homens que não me viram, sempre inquietos nas suas indagações? O que me contrista é o apego dos meus missionários e os prazeres fugitivos do mundo. E aí Jesus comenta: não se surpreende diante das dissensões eventuais que os homens alimentam entre si, mas que o que entristecia era o apego excessivo aos valores materiais e os prazeres do mundo material. E respondeu João: é verdade, Senhor. E Jesus continua: qual o núcleo da minha doutrina que detém no momento maior força de expressão? Perguntando a João. E João responde: é o departamento dos bichos romanos que se recolheram dentro de uma organização admirável pela sua disciplina, mas altamente perniciosa pelos seus desvios da verdade. O Vaticano, Senhor, que não conheceis, é um amontoado suntuoso das riquezas, das traças e dos vermes da terra, dos seus palácios confortáveis e maravilhosos. Irradia-se todo um movimento
e escravização das consciências. E aí lembra oportunamente o discípulo, o evangelista João, que o Vaticano era a maior organização religiosa e, consequentemente, a mais perniciosa da Terra, e que de lá irradiava-se para o mundo inteiro todo um movimento de escravização das consciências. Valores que, se nós observarmos até os dias de hoje, muitos deles ainda são pregados. Enquanto vós não tinhais uma pedra onde repousar a cabeça, os vossos representantes dormem a sua cesta sobre almofadas de veludo e de ouro, enquanto trazeis os vossos pés macerados pelas pedras do caminho escabroso. Quem se inculca como vosso embaixador traz a vossa imagem nas sandálias matizadas de pérolas e de brilhantes. E assim João se refere às autoridades do Vaticano, que algumas delas se sentam em cadeira de ouro, podemos assim dizer, enquanto a fome e a miséria prevalece na grande maioria do nosso mundo material. E junto de semelhantes superfluidades e absurdos, surpreendemos os pobres chorando de cansaço e de fome, ao lado do luxo nababesco das basílicas suntuosas, erigidas no mundo com um insulto à glória da vossa humildade e do vosso amor. Choram as crianças desamparadas, os mesmos pequeninos a quem estendieis os vossos braços compassivos e misericordiosos. Enquanto sobram as lágrimas e os soluços entre os infortunados nos templos, onde se cultua a vossa memória, transbordam moedas em mãos cheias, parecendo, com amarga ironia, que o dinheiro é uma defecção do demônio no chão acolhedor da vossa casa. E João assim faz uma comparação do paradoxo que existe entre a vida de Jesus, os seus ensinamentos e os seus pretensos maiores representantes na Terra. E Jesus questiona a João: então, meu discípulo, não podemos alimentar nenhuma esperança? Perguntou Jesus a João. E João responde, tristemente: infelizmente, Senhor, é preciso que nos desenganemos. Por um estranho contraste, há mais ateus benquistos no céu do que aqueles religiosos que falavam em vosso nome na terra. E assim, com essas palavras, João, o evangelista, manifesta o seu pessimismo com relação ao futuro religioso do nosso planeta, dizendo que, infelizmente, era necessário se desenganar e que existia na Terra mais ateus adorados como santos do que religiosos que falavam em vosso nome na terra. Numa estranha comparação, João o Evangelista nos diz: por um estranho contraste, há mais ateus benquistos no céu, ou seja, há mais santos declarados pelos religiosos na terra do que os religiosos propriamente ditos, que falavam no nome de Jesus na terra. Entretanto, sussurram os lábios, divinos docemente, consagram o mesmo amor à humanidade sofredora, não obstante a negativa dos filósofos, as ousadias da ciência, o apodo dos ingratos. A minha piedade é inalterável. Que sugeres, meu João, para solucionar tão amargo problema? E Jesus volta-se para João
amoroso como sempre, e diz que o seu sentimento em relação à humanidade, embora diverso daquele que a humanidade alimentava em relação às suas verdades, ele diz que não mudou o seu sentimento, mesmo apesar dos ultrajes e das ingratidões, e que ama da mesma forma a humanidade como sempre amou. E pergunta a João: que sugeres, meu João, para solucionar tão amargo problema? E João respondeu: já não dissestes um dia, mestre, que cada um tomasse a sua cruz e vos seguisse? E aí sugere João, nas suas entrelinhas, um momento de martírio para a humanidade. Entretanto, Jesus não mudou seu tom amoroso. Voltou-se para João e disse, num gesto de amor incondicional: mas prometia ao mundo um Consolador em tempo oportuno. Ou seja, Jesus lembra que ele mesmo já preparava, já tinha avisado à humanidade que enviaria um Consolador no momento certo. E os olhos claros e límpidos, postos na visão piedosa do amor de seu Pai Celestial, Jesus exclamou: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da vossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. E Jesus diz: já que os vivos, ou seja, os encarnados, não se mostram dignos das suas verdades, ele diz que mandará os mortos ou os espíritos falarem na terra em nome dele. E desse Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. E aí o Mestre Jesus decreta que daquele momento será descerrado mais um véu que encobre a visão triste dos homens a respeito dos túmulos que tanto causam dor, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. Ou seja, através da reencarnação, ele nos ensinaria a verdade que o homem precisa despertar para a existência da vida eterna e assim possa resgatar os valores espirituais para a qual o Senhor do Universo destina a cada uma das suas criaturas. E desta hora memorável, há mais de 50 anos, o Espiritismo veio com as suas lições prestigiosas felicitar e amparar a terra, a todas as criaturas. E assim conclui-se a crônica de Humberto de Campos, onde ele, como um alerta para que não cometamos os mesmos deslizes e enganos dos pretensos religiosos da data da ressurreição do Cristo até 1800 anos depois. Ele historia o diálogo tido com Jesus e João o Evangelista, anunciando o envio dos Espíritos, aqueles que já, como bem disse, ele ultrapassaram pelo portal do túmulo
para voltarem à Terra e nos alertar, nos ensinar, nos esclarecer a respeito das verdades divinas. Muita paz para todos e que possamos todos fazer uma profunda reflexão a respeito dessa crônica, onde o Mestre Jesus anuncia o envio do Consolador prometido, que é o Evangelho redivivo, o Espiritismo, trazido e pregado pelo próprio João Evangelista, através da sua reencarnação como Allan Kardec, e explanado e difundido, ampliado e esclarecido através das obras de Francisco Cândido Xavier, que muito tem a nos ensinar e com pouco temos tirado proveito delas. Muita paz para todos e que Jesus nos conceda a bênção de podermos dentro em breve nos encontrar mais uma vez no nosso canal Encontrando o Espiritismo, para mais uma reflexão e aprendizado da sua sublime e doce doutrina de luz e de vida eterna. Muita paz para todos e até breve.